Nós vamos dar sequência ao nosso culto de fé desta quarta-feira. E nós vamos falar a respeito de uma pesca, onde os discípulos foram pescar. Mas eles não pescaram nada. Mas houve uma presença. Houve alguém que chegou naquele lugar. E ele mudou aquela situação. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Acharam? Diz a palavra de Deus: e aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, chamado Pedro. Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai a vossa rede para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançaremos a rede. Repita comigo: confiando em tua palavra, lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. E chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha revelar a palavra. Palavra é palavra. Eu posso ler a palavra como eu leio um jornal, mas quando nós pedimos para que o Espírito de Deus venha falar conosco, revelar, é mais do que apenas ler, é entender o que está escrito nas entrelinhas, entender aquilo que é plano de Deus para nós. E por isso que nós convidamos o Espírito Santo, nós damos legalidade para que Ele possa falar conosco. Feche os teus olhos. Querido Espírito Santo, sabemos que a Tua presença é real e ela é 24 horas conosco, porque foi o Senhor que disse que estaria conosco todos os dias, e isso nós cremos e acreditamos nesta palavra. Sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor está em nós, que a Tua palavra revelada em nós trará transformação, mudança de situação, capacitação para vivermos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Queremos, Senhor, te dar liberdade para que o Senhor possa falar ao nosso coração, revelar o Teu amor, revelar a Tua palavra para essa noite, para que nós possamos viver todo o propósito que o Senhor tem planejado para nós, em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos de fé, a fé significa eu trazer do invisível aquilo que já é meu. Em Hebreus, está escrito lá em Hebreus 11, que a fé
é o firme fundamento, a firme confiança, a certeza de que aquilo que eu creio que é meu, aquilo que Jesus conquistou para mim, já é meu, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja tocando, mesmo que eu não está ainda na minha mão, ou manifestando na minha vida, eu creio que isso já é meu. Eu sempre gosto de falar que assim, a fé é eu olhar para aquilo que Deus preparou para mim. Eu sei que está no mundo espiritual, mas é como se eu enfiasse a minha mão lá no mundo espiritual, agarrasse e trouxesse para a minha vida, e eu começo a profetizar: eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou salvo. Quando nós começamos a declarar aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, em questão de momentos, em questão de dias, isso começa a se tornar uma realidade. E quando você fala com certeza: eu sou abençoado. Mas a situação, não me interessa a situação, não me interessa o que os médicos estão dizendo, não me interessa o que os economistas estão dizendo, não me interessa o que as coisas que estão acontecendo no mundo estão dizendo. Interessa para mim aquilo que Deus declarou: você é filho amado, liberado para viver todo o propósito. Você é abençoado. Amém? Você é abençoado. Diga para o teu irmão do teu lado: você já é abençoado em todas as áreas. Você crê nisso? Quando eu profetizo que eu sou abençoado, mesmo que tudo ao meu redor está dizendo que não, a palavra de Deus está dizendo que eu sou. Parece que a coisa começa a engrossar, a ficar um pouquinho pior, daqui a pouco começa a ficar um pouquinho pior, mas de repente manifesta a glória de Deus, e aquilo que você está profetizando se torna uma realidade. Eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou salvo, a minha família é salva, independente da situação do mundo, a minha família é abençoada. Isso é fé. Fé não é um sentimento. Eu senti, pastor, eu senti aqui um arrupio agora, aqui, eu acho que isso aí, arrupio aqui é um pouquinho de fé. Não, arrupio é frio. Você sentiu um frio que passou, aí um ventinho gelado que passou, você arrupiou. Você arrepiou, mas isso não é fé. Fé é eu pegar aquilo que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito e começar a declarar aquilo que é meu. Eu sou abençoado. Nós vamos ver nessa história que nós acabamos de ler, o que Pedro fez. Mas antes de chegarmos lá, eu quero que você entenda que, quando você entra na presença de Deus, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, não importa qual seja. E eu gosto de frisar que hoje nós estamos rodeados por um grande número de pessoas, de vozes, querendo a sua atenção, querendo que você preste atenção nela. O médico chega e fala que você não tem mais jeito, que você vai morrer. Minha esposa, o médico fala: não tem, está aí, ó. Mas a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós oramos e profetizamos. Então ela está aí, faz um ano que ela reviveu. Existem muitas vozes querendo a sua atenção. As crises declarando: vai ter fome. A doença declarando: eu vou te matar. Os problemas se agravando. As situações ao nosso redor às vezes parecem calamitosas. Mas nós temos que aprender a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Aquieta o teu coração, porque eu estou no controle da tua vida. Aquieta o teu coração, porque eu já levei na cruz do Calvário as tuas enfermidades, a tua depressão, as tuas frustrações, as tuas necessidades, tudo aquilo que te aflige, eu já levei na cruz por você. A cruz é uma obra completa,
e perfeita. O que eu preciso fazer? Apenas acreditar nela e começar a declarar: eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Tudo que Jesus fez lá já está sobre a tua vida. Diga para o teu irmão: todas as vitórias que Jesus conquistou. Não, mas fala profeticamente assim, ó, crendo no que você está declarando, com a voz assim, ó, de eu creio, eu declaro. Diga assim, ó: tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz já está liberado sobre a tua vida. Amém? Mas pastor, eu não estou vendo, mas ainda está doendo, mas a situação ainda não mudou, mas a palavra de Deus é verdadeira. Aquilo que Jesus conquistou, ela já foi liberada na tua vida. É você apenas tomar posse daquilo que a Bíblia diz e começar a declarar que você vai viver todo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu declaro todo dia. Quando eu me converti e eu comecei a estudar a palavra de Deus, tinha hora que eu olhava assim e falava assim: esse negócio não... Mas eu aprendi a pegar os textos da Bíblia que falam a respeito daquela situação específica com a qual eu estava vivendo. Você é doente. Eu tinha uma bronquite que, desde criança, desde 3 meses de idade, eu tinha uma bronquite terrível. E quando eu me converti, a Bíblia dizia: Jesus levou sobre si. Mas se Jesus levou, por que eu estou carregando? Eu comecei a profetizar: eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Jesus levou, então se levou, essa bronquite não pode mais permanecer aqui. E de repente um dia ela manifestou. Eu nunca mais tomei remédio, nunca mais precisei ir no médico, nunca mais precisei fazer nada, porque Jesus levou e eu fui curado. Eu não tenho mais problema. Já fazem 44 anos. Mas é que o senhor é pastor. Não, na época não era. Na época eu era um membro sentado na igreja, no banco da igreja, estudando a palavra de Deus e declarando: ó, isso é real. A palavra de Deus é mais real do que tudo aquilo que nós podemos ver hoje. Ela permanece para sempre, e ela continua sendo fiel e verdadeira. Ela muda as nossas vidas. Olhando para essa história onde Pedro teve uma mudança de vida. Antes de tudo, o que aconteceu? Pedro era um pescador. Pedro, Filipe e João, eles eram pescadores. Eles eram alguém especializados, aptos, preparados naquilo que ele fazia. Eles sabiam a hora de pescar, eles sabiam aonde pescar, eles sabiam que tipo de rede que eles tinham que usar, eles sabiam tudo o que eles precisavam, eles tinham plena ciência, porque eles eram pescadores. Além do que, a pesca era o modo de sobrevivência daquele povo. A família dele dependia dele. Pedro saiu para pescar, ele com o sócio saiu para pescar. Jogaram a rede a noite toda. Especialistas, hein? Não era pescadorzinho de varinha que senta na beira do rio e fica lá molhando minhoca. Não, hoje não é mais minhoca, hoje é massinha. Agora não pesca mais com minhoca, agora é com massinha. Agora não é mais com... Antigamente era com minhoca, com bichinho de laranja. Hoje agora passa ali, compra ração, massinha, põe no anzol para não sujar a mão mais. Então, mas não, eles eram homens especialistas, especializados naquilo. Eles saíram para pescar a noite toda e bateram rede a noite toda. E chegou de manhã, quando encostaram o barco, estavam lá cansados, frustrados, desanimados, e não tinha nenhum peixinho para levar para casa. Muitas vezes,
nós nos frustramos. Muitas vezes você se frustra com pessoas, com sonhos. Pastor, eu tenho um sonho de ter meu próprio negócio. Não, eu tenho um sonho de mudar. E a situação muda e não acontece. Aí você se frustra. E o problema é que quando nós nos frustramos, nós passamos a ter medo. Medo de tentar de novo. Medo de recomeçar. Nós passamos a ficar numa situação onde até cativeiro espiritual acontece. Porque o inimigo das nossas almas, o que ele quer é ver você destruído. Mas Deus, ele já determinou vida e vida com abundância sobre você. O inimigo quer te prender, quer te destruir. Mas Deus já falou, você vai viver e vai viver plenamente. Então muitas vezes nós nos frustramos. Quantos se frustraram com o sonho de estudar? Tinha sonho de fazer faculdade, tinha sonho de melhorar. Quantos que se frustraram, que começaram um trabalho por conta, não deu certo, e hoje às vezes estão até amarrados, presos, com medo de tentar de novo. Aconteceu lá com Pedro, pescador habilidoso, cheio de rede e capacidade, um barco que saía para o meio do mar e sabia a hora de pescar. Chegou cedo, não tenho nada para levar para casa. Uma das coisas que eu vejo assim que é terrível para um homem, é você chegar e falar assim, olha, hoje eu não tenho o que levar para casa. Eu não tenho o que colocar na mesa para os meus filhos. E Pedro passou por isso. A Bíblia não conta, mas um homem que pescou a noite toda, não conseguiu nada, e o que ele vai levar para casa? Nada. Então ele estava frustrado, ele estava desanimado. Mas aconteceu algo extraordinário naquela manhã, mesmo com o Pedro frustrado, mesmo com Tiago e João frustrados, mesmo que eles estavam cansados e desanimados, aconteceu algo extraordinário. O Mestre Jesus passou por ali, e uma multidão o apertava, porque eles queriam ouvir o ensinamento. Jesus fala mais dessa fé, fala mais dessa condição de eu viver ao propósito, fala mais desse amor que é incondicional, é inexplicável, com o qual Deus tem nos amado. E como apertavam, Jesus subiu no barco de Simão, de Pedro, pediu para afastar um pouco da multidão, um pouco da beirada, para ele poder ensinar. Mas agora Jesus já fala, não, presta atenção, Jesus estava ensinando aquela multidão a respeito de fé. Pedro, João e o Tiago estavam ali, ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Provavelmente eles começaram a olhar e falar, peraí, esse negócio aí, eu tenho que enfiar minha mão no mundo espiritual, para arrancar de lá aquilo que já é meu. Eu tenho que crer nessa palavra que esse homem está dizendo, declarando. E Jesus foi ensinando. E eles aprenderam, eles ouviram. Provavelmente Jesus olhou para eles e viu alguém totalmente frustrados, sem coragem de recomeçar, sem coragem de voltar a jogar a rede no mar, preocupado com aquilo que ele vai colocar na mesa. Depois que Jesus terminou de ensinar,
Jesus viu a situação daqueles homens. Jesus chamou Simão: Simão, tem que ir. Bota o barco no mar de novo. Vai para o lugar mais fundo. Joga a rede. Tem acho que no livro de Mateus fala que ele ainda retrucou: mas Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu sou capacitado, eu sei pescar, eu tenho um monte de rede, eu tenho um monte de tralha de pesca, eu sei qual é o melhor horário para jogar a rede no mar, se não for naquele horário não pega nada. Pesquei a noite toda, eu estou aqui frustrado, cansado, desanimado, preocupado com aquilo que eu vou colocar na minha mesa hoje. Mas segundo isso aí que o Senhor ensinou, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Duas coisas aconteceram ali. Primeiro era a presença de Jesus. Jesus estava no barco. Jesus está no teu barco. Jesus está na tua vida. Porque a palavra dele: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou te deixar nem um dia sequer você sozinho. Eu vou mandar um outro que vai ficar com você todos os dias até a consumação do século, até que você se encontre comigo no paraíso. E ele mandou o Espírito Santo. Então a presença você tem. Amém? A presença você tem. Pedro tinha a presença, porque Jesus estava ali, sentado no barco dele. Ele estava olhando para Jesus, e de repente a presença se manifestou e declarou: volta o barco para o mar e joga a rede. Mas Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas sobre a tua orientação, sobre o teu controle, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. Contra todas as probabilidades. Porque os pescadores sabem que pescar de rede é pescar de noite, não é de dia. Contra todos os conhecimentos que Pedro, João e o Tiago tinham, contra todo aquele conhecimento que o pescador tinha, contra tudo isso, Jesus estava dando uma ordem. Pedro podia dizer: Jesus, você está batendo no meio dos pinos, não se pesca durante o dia. Mas Pedro não fez isso. Ele só disse assim: pesquei a noite toda, mas eu não peguei nada. Eu estou frustrado, com medo de recomeçar, mas sobre o teu controle, sobre a tua orientação, eu vou lançar a rede de novo. A presença e a palavra de Deus estavam ali. Puseram o barco para caminhar, chegaram no lugar e lançaram a rede. E quando eles começaram a puxar a rede começou a ficar tão pesada, que ela começou a querer se romper, de tanta abundância naquela rede. E ele chamou os outros barcos: vem aqui, vem ajudar. O outro barco encostou, e a palavra de Deus está dizendo ali que eles encheram os dois barcos, de forma que o barco quase afundava de tanto peso. Levaram o barco para a beirada. Pedro reconheceu: eu sou pecador, esse homem é santo, esse homem é um profeta, esse homem é de Deus. Ele se prostrou e declarou: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador, senão eu morro. Jesus falou assim: olha, não temas, aquieta o teu coração, que a partir de hoje você vai viver todo o propósito que eu estabeleci. Muitas vezes nós mesmos andamos frustrados, lemos a palavra e não entendemos aquilo que o Espírito quer que está nos orientando a fazer. Mas quando nós
temos a presença do Espírito Santo e temos a palavra de Deus, nós podemos recomeçar novamente. Deus tem um novo recomeço para a tua vida. Deus tem uma nova caminhada diante de você, um novo ciclo para você viver, independente daquilo que você passou, daquilo que você está passando, independente das vozes que estão declarando sobre você: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não tem capacidade. Mas a palavra de Deus está dizendo para você: você tem capacidade em Deus, você tem vitória sim em Deus. Você tem uma nova vida, um novo recomeço diante da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. No Velho Testamento, antes de Jesus, o Espírito Santo vinha sobre os profetas e sobre os reis. O Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que fazer e voltava para trás. O Espírito Santo vinha sobre o rei tinha a orientação e o Espírito Santo voltava. Mas no dia que Jesus ressuscitou, Ele disse: a partir de hoje você não vai mais ficar sozinho, porque eu vou distribuir, eu vou dar, eu vou derramar do meu Espírito. A presença de Deus anda com você 24 horas por dia. A presença de Deus anda com você 24 horas por dia. Mas pastor, Deus é um Deus santo. O problema é que nós fomos criados numa ideologia, na ideia de religião, aonde quando nós falamos em Deus, a gente pensa num Deus velho de barba branca, sentado no seu alto trono, olhando lá de cima com o chicote na mão, esperando você pecar para Ele te castigar. Mas o que nós aprendemos através da palavra de Deus: Deus é um Deus de amor. Ah, mas eu sou pecador. Nós temos o pecado de Adão, a tendência do pecado de Adão, sim, nós temos. Mas Jesus, Ele veio para pagar a dívida que havia contra mim e contra você. A dívida que tínhamos marcado lá na presença de Deus, da qual nós não poderíamos chegar na presença dEle. Jesus carregou na cruz do Calvário, para que no momento que Ele bradou: está consumado, aquela cédula de dívida foi rasgada. A partir daquele momento o Espírito Santo foi liberado. A partir daquele momento a graça de Deus foi derramada sobre a tua vida e sobre a tua família, para você viver todo o plano que Deus planejou. Tudo aquilo que Deus traçou já está liberado sobre a tua vida. Quando eu estava orando a respeito perguntando para Deus: Senhor, falar é fácil, eu abro um trecho da Bíblia, vou estudar um trecho da Bíblia com os irmãos essa noite, mas eu não sei o que eles precisam, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei o que eles estão passando. E quando eu estava lendo essa passagem, pensando, o Espírito Santo falou para mim que existem pessoas aqui que estão frustradas e têm medo de recomeçar. Se frustraram com sonhos. Eu tinha um sonho, mas eu não conseguia atingir. Eu vivo por viver. Eu faço, estou aí andando, estou vivendo. Pessoas que se frustraram com famílias, relacionamentos. Esse negócio de amor. E por isso você não consegue nem ter a revelação do amor de Deus na tua vida. Mas por tantas desilusões. Então, pergunta: você tinha presença?
e você tinha orientação. Hoje você tem a presença do Espírito Santo em você, e o Espírito Santo está dando uma orientação. Eu tenho um novo recomeço para você, eu tenho uma nova história a escrever para você, eu tenho um novo ponto de partida. Você vai deixar o medo e a frustração para trás, mas você vai lançar a rede segundo a palavra que Deus está dizendo. Aquieta o teu coração, para de ouvir as vozes do mundo, para de ouvir as vozes do inimigo das nossas almas, para de ouvir as suas emoções, para de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Mas e a crise? E a situação? E como que eu vou começar? Com a palavra e a presença. A palavra e a presença. A presença você já tem. A palavra, além dos cultos na qual ela é liberada, na qual ela é transferida para você, na vida, na nossa vida, na vida do pastor Jefferson, quando está pregando, quando a palavra é liberada para você, você tem que ouvir e falar: espera aí, essa palavra é para mim. Você pode até argumentar com Jesus, mas Senhor, eu tentei montar a minha empresa, eu tentei fazer, mas a crise, o vírus, a situação, as pessoas, mas você tem que entender que está na hora de você recomeçar segundo a palavra de Deus. Recomeçar segundo aquilo que Deus está determinando para a tua vida. Você é vencedor. Você tem uma nova história preparada para você. Você quem decide. Uma das coisas que nós temos que entender é que Deus não vai pegar você à força. Deus não vai agarrar você pelo colarinho e falar: vamos fazer. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Se Deus amou, então está tudo resolvido. Não está não. Porque Deus continua dizendo: quem crer será salvo. Quem não crer já é condenado. A palavra é liberada para você. Mas se você não tomar posse e não começar a andar em cima dessa orientação, a palavra de Jesus foi: torna o barco no meio do mar e lança a rede. Se Pedro não voltasse com o barco lá no mar e lançasse a rede, a palavra de Jesus, ela teria poder? Teria, continuava tendo poder. O problema é que Pedro não decidiu ir lançar a rede. Deus está dizendo que Ele tem um novo recomeço para você, mas se você não se levantar e começar a querer andar nesse novo sonho, nessa nova direção que Deus está te dando, Deus não vai pegar você pelo colarinho, Ele não vai te forçar, porque Deus criou em nós algo que se chama livre-arbítrio, livre escolha. Eu escolho viver, eu escolho caminhar em cima daquilo que Deus está determinando, eu escolho dar ouvido à palavra de Deus e não ao que os médicos estão dizendo, eu escolho dar ouvido àquilo que Deus está dizendo, do que os economistas estão dizendo, eu escolho dar ouvido a Deus, do que ouvir as pessoas que estão tentando me jogar para baixo. Sou eu que escolho, é você que escolhe. Ninguém vai escolher. O pastor não pode escolher por você. É você quem escolhe. A decisão é sua. É você quem tem que caminhar. Mas como, pastor, que eu vou caminhar? Com a presença de Jesus. A presença está em você? A presença de Deus está em você? A palavra está sendo liberada. Mas, e a situação?
mais caótica que a situação de Pedro, eu garanto que não é. Ou mesmo que seja, Deus continua sendo Deus. E Ele tem todo o poder para mudar essa tua situação, para mudar esse teu pensamento, para mudar essa posição aonde você se colocou. Existem cativeiros espirituais que prendem as pessoas na frustração. Mas quando nós tomamos a posição de declarar: o meu Deus já me abençoou, já liberou, já transferiu para mim todas as bênçãos conquistadas na cruz. E o que eu faço? Ah, pastor, eu vou sentar e vou chorar. Não, eu vou me alegrar na presença de Deus, porque eu posso recomeçar, eu posso viver de novo, eu posso me alegrar na presença de Deus, eu posso declarar a grandeza do Senhor. Você venceu esse ano. Que desde o começo do ano estão falando, vai morrer muita gente. O vírus vai matar. A situação financeira, loja fechando, comércio fechando, empresas falindo, vai morrer. Mas você está aqui, porque Deus te sustentou. A presença de Deus te sustentou, a presença de Deus te manteve, a presença de Deus te livrou, a presença de Deus tem te capacitado. Por isso nós sabemos, essa palavra é real, Deus é real. Nós estamos terminando 2021. Como a pastora falou, vamos agradecer a Deus por poder chegar até aqui. Muitos não chegaram. Muitos pararam por meio do caminho. Não só morreram, mas muitos desistiram da caminhada. Eu estou frustrado com Deus, eu estou frustrado, aconteceu de novo, eu não cheguei até aqui, eu tinha um sonho, o sonho não se realizou. Eu conheço bastante gente que resolveu parar no meio do caminho e voltar para trás. Mas você venceu, porque a presença de Deus ainda está em você, que a presença de Deus te mantém caminhando. E agora, pastor, o que eu vou fazer em 2022? Vou continuar seguindo a palavra. Faz o teu barco em alto mar e lança a rede de novo. Faz o teu barco em alto mar e faz a matrícula na faculdade de novo. Faz o teu barco em alto mar e começa a investir na tua família, no emprego, no trabalho no trabalho que você quer. Faz o teu barco em alto mar e reabre aquele emprego, aquele trabalho que você criou, aquela empresa que você criou, e comece a viver o propósito que Deus estabeleceu. Diante da tua palavra eu vou caminhar, diante da tua palavra eu vou lançar a rede, diante da tua palavra eu vou reabrir o meu negócio e vou viver aquilo que Deus estabeleceu. Vai ser fácil? O inimigo vai lutar contra. As pessoas vão olhar para você e falar assim, você não consegue. Você não tem capacidade. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, primeiro que eu era tímido. Para chegar e conversar com os outros, aí lá na empresa, bater na porta, era difícil. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Você já é abençoado. E começava a viajar e a turma falava para mim assim, não.
Um dia eu lendo a Bíblia, o Senhor falou assim: se posicione. Eu me posicionei. E falei, eu vou viver toda a promessa de Deus. Esta porta quem abriu foi Deus. E ninguém vai fechar. E eu estou vivendo essa porta até hoje. Ah, mas a crise, pastor. Eu não estou na crise, eu estou em Cristo. A minha promessa não vem do homem, ela vem do céu. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso e declaramos que venha o teu reino, assim como é feita a tua vontade nos céus, seja feito aqui. No céu não tem miséria, no céu não tem doença, no céu não tem tristeza, no céu não tem frustração, no céu não tem nada que me jogue para baixo. Me coloquei e comecei a declarar: eu sou vendedor. Eu vou vencer. E Deus nos abençoou de uma forma que até equipes de aplicação eu trabalham para mim. Por quê? Porque a palavra, lança a rede do outro lado, vai lá, continua, mais um pouquinho, joga uma rede de novo. Se posiciona, começa a viver aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você é filho e filha de Deus, amados. Deus te ama. E a presença dele com você é real. Eu quero orar nessa noite. Primeiro, para que Deus reacenda essa chama de você recomeçar. Quero orar para que você se posicione para ser tudo aquilo que Deus sonhou de você. Deus não sonhou pouca coisa de você, não. Deus não sonhou pouca coisa de você, não. Mas também eu vou me levantar contra demônios que têm te aprisionado, amarrado, impedido você de viver a promessa. Demônios que têm sussurrado palavras que você não consegue. Você até tentou. Não, eu vou de novo. Aquela voz que fica, você não consegue. Aí o medo começa a tomar conta. E aí você resolve falar assim: não, melhor não tentar de novo não, porque eu vou me frustrar de novo. Orar para que 2022 seja o teu recomeço, seja o teu lançar a rede e começar a viver o propósito. Ah, pastor, nós tá, tem mais 2 dias, 3 dias desse ano ainda. E você pode começar a se alegrar, porque ainda esse ano, Deus, Ele vai começar a mostrar coisas novas para você. E o que você faz? Enfia a mão no mundo espiritual, agarra firme a tua promessa, e começa a declarar: promessa é minha, é a vida, essa vida é minha, essa vitória é minha. E segundo a palavra de Jesus, eu vou começar de novo, para viver todo o propósito. Não é só um pouquinho, pastor, não.
Deus não planejou para você viver só um pedacinho. Ah, pastor, mas eu já tenho a salvação. Glória a Deus que você é salvo. Glória a Deus que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus que você vai morar nos céus. Mas quando Jesus declarou: eu vim para que você tenha vida, é vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você já está vivendo a eternidade. Só que ele não parou aí, ele disse para que você tenha vida abundante. Uma vida abundante aqui na terra. Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: você é um milagre, tem alguma coisa, o que você tem de diferente? Eu tenho o Rei dos Reis habitando em mim. Eu tenho o controle, a palavra e o controle desse Deus que se estabeleceu sobre a minha vida. O resto, não quero nem dar ouvido. Se você que está aqui parou no meio do caminho, se frustrou, desistiu, porque fizeram, porque o homem me rejeitou, porque o homem me reduziu, porque o homem acabou com o meu sonho. Eu vou orar para que isso seja quebrado e você possa viver o projeto de Deus. Mas eu quero que no final, os ministros vão estar aqui na frente, quero que você venha para ser ungido. Eles não vão orar de novo, mas eles vão te ungir e declarar: está confirmado sobre a tua vida a presença e a palavra. A presença e a palavra. A presença você tem, que é o Espírito Santo, e a palavra é você olhar para a palavra de Deus todos os dias. Levanta de manhã, abre um trechinho da Bíblia, o que a palavra está dizendo? O pastor, hoje eu estou meio que ansioso. Então, abre a Bíblia e vê o que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade. Hoje eu estou meio preocupado porque eu ouvi um zum. O que Deus diz a teu respeito? Aquieta o teu coração e veja o livramento que eu vou dar na tua vida. Não temas, seja corajoso. E Jesus declarou: seja corajoso, porque eu te dei poder para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios, para declarar que toda situação seja revertida. O pastor pode fazer? Não, nós vamos orar aqui, mas isso você também tem que aprender a fazer. Pastor, se eu levantar com o pé direito? Não, você levanta com a palavra na mão. Na mão, na mente e no coração. Que aqui eu estou lendo, está entrando aqui e o Espírito Santo está trazendo para cá. Quando ele chegar aqui, ela se torna real. Você tem autoridade de Deus para determinar o que você vai viver. Diga para o teu irmão: você recebeu a autoridade de Deus para determinar o que você vai viver. Amém? Se eu começar a declarar: eu sou como aquela galinha da Angola, estou fraco, você vai parar na panela. Mas se você declarar: eu sou filho amado, desejado, liberado para viver o propósito de Deus, não tem demônio que para na sua frente. Sai, capeta, em nome de Jesus. Espírito de atraso, você manda embora. Mas lá na firma, pastor, a pessoa tem inveja. Manda esse capeta pegar o rumo dele e ir embora para o inferno. Na sua vida ele não pode ficar. Você tem a presença de Deus. Diante da presença de Deus, nenhum demônio permanece. E você muda a situação. Pedro mudou a situação. Jesus chegou e sentou no barco. Ele começou a escutar e falou assim: esse homem aí,
Esse homem tem uma palavra tremenda. Aí vira o homem que tem a palavra tremenda e fala assim: irmão, põe o barco no mar de novo, no mar alto, e lança a rede. Fiz isso durante a noite e não deu certo, mas sobre a tua palavra eu vou jogar minha rede. Pastor, eu tentei até aqui, mas a presença de Deus está dizendo: a partir de agora você confie no Senhor, porque Ele está dizendo para você: joga a sua rede na água, porque você vai viver um propósito novo, um recomeço em todas as áreas da tua vida. Amém? Quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar. Pedir para que Deus te abençoe, para que o controle de Deus se estabeleça na tua vida, para que você viva o propósito que Ele estabeleceu. Mas também eu vou me levantar contra esse espírito que tem mantido você em cativeiro, no medo, na preocupação, na frustração, seja de homens, seja de situação, seja de fracasso. Deus estabeleceu que você é muito mais que vencedor.